Ok, estamos iniciando a segunda aula e o tema que nós estamos estudando, o tema desta aula é hamartia ou hamartiologia, e nós temos colocado aí para vocês a questão do objetivo específico dessa disciplina, né? Então, a disciplina é hamartiologia, que é a disciplina que estuda a doutrina do pecado, hamartiologia, daí vem hamartia, né? Hamartiologia é estudo do pecado. E o objetivo, então, dessa nossa aula, ou desta disciplina, né? É identificar biblicamente a origem do pecado e sua consequência para a humanidade. Reconhecer a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário como sacrifício perfeito para a redenção do homem. Então vamos lá, dando continuidade, essa é a aula 2, e o tema desta aula continua sendo angelologia, portanto, angelologia 2, primeira parte. E finalizamos a aula passada falando da categoria dos anjos, então nós dividimos os anjos em 3 categorias aqui nesse nosso curso. Isso não significa que não existam mais categorias, mas basicamente essas 3 para nós termos uma ideia então das categorias dos anjos. Os arcanjos, que são anjos defensores, né? Um grande exemplo bíblico de arcanjo é o arcanjo Miguel, é um grande guerreiro, um anjo defensor de Israel, como já foi visto. Os querubins, que são anjos guardiões, ok? Então, são aqueles que guardam, que têm essa função, essa determinação divina para que eles possam guardar, são guardiões. Quando a gente vê ali em Gênesis capítulo 3, após a queda do homem, para que o homem não tomasse ou não comesse do fruto da árvore da vida, Deus colocou então querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então, os querubins têm essa função específica de guardiões. E os serafins, então, são anjos servidores diante do trono de Deus. A gente pode ver isso muito claro ali em Isaías capítulo 6, a questão dos serafins ali perante o trono de Deus, são os serafins que tocam nos lábios de Isaías, porque Isaías, quando contemplou a glória e a majestade de Deus, você vê esse relato ali em Isaías capítulo 6, quando a glória de Deus enche o templo, na verdade, ele não consegue ver a Deus, mas ele vê os serafins que voando, né, estão em plena adoração a Deus, e um deles toca nos lábios de Isaías, porque Isaías, quando ele se viu na presença e na santidade e no poder de Deus, ele reconheceu o quanto ele era pecador e quanto o seu povo era pecador. Então ele chega a dizer a Deus: olha, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então nós podemos ver ali Isaías prostrado na presença de Deus, e um dos serafins toca os seus lábios com a brasa, e quando Deus pergunta quem irá por nós, Isaías então se coloca na presença de Deus, e Isaías é enviado como profeta, e nós temos então todo o livro de Isaías escrito, um profeta messiânico, um profeta que anunciou a vinda de Jesus como Messias, né? Então, os serafins, eles têm essa função diante do trono de Deus, da purificação, da santidade, de guardar essa presença majestosa e maravilhosa de Deus. Então, vamos ficar com essas 3 categorias: arcanjos, querubins e serafins. Ok, agora vamos então estudar um pouquinho sobre a natureza dos anjos. Vejam aí, eu dividi em letras, né? Letra A: são seres espirituais incorpóreos. Não têm corpo físico, mas podem assumir forma corpórea. Nós podemos observar isso em várias passagens da Bíblia, e eu citei aí Gênesis 19:1,
Evangelho de João 20, 12, Carta aos Hebreus 1, 14, que revela, então, essa possibilidade, essa capacidade divina dos anjos assumir a forma corpórea. Alguns dizem a questão da materialização, seres espirituais se materializando, diferente de nós, seres humanos, né? Que então somos seres espirituais também, porque nós temos um espírito e nós temos um corpo, né? Espírito, alma e corpo. Então, nós não nos desmaterializamos, não tem essa possibilidade para nós. O nosso corpo é material e vamos permanecer com o corpo material até o dia da nossa glorificação. E depois da glorificação nós teremos então um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Porém, os anjos são seres espirituais e podem, então, se materializar, podem assumir a forma corpórea, conforme a gente vê nessas passagens. Letra B aí são seres imortais, são seres imortais. Aí eu coloquei uma vírgula, não eternos, para nós não confundirmos os anjos, que são seres criados, com a divindade. Veja, a eternidade ou ser eterno é uma propriedade divina apenas. Então, Deus Pai é eterno, porque como nós vimos, Deus não foi criado, não existiu nenhuma força promotora inicial para dar o start e criar Deus. Deus, ele é eterno, ele sempre existiu, por isso que nós dissemos que Deus é. O Filho que está presente no Pai por toda a eternidade, e nós vimos que o Filho foi gerado eternamente no Pai, portanto, o Filho é Deus. Não é correto dizer que o Filho passou a existir num determinado momento da eternidade, mas que o Filho já existia no Pai. Então, nós podemos ver isso naquela confissão de fé de Westminster, o Filho sendo gerado eternamente no Pai. Então, o Filho sempre existiu. A partir do momento que o Pai é autoexistente, nós podemos afirmar que o Filho também é autoexistente e o Espírito, como nós vimos, é procedente do Pai e do Filho. Portanto, todos os demais seres não são eternos. Eles iniciam um processo de criação. Então, Deus os cria. Então, num determinado momento, Deus criou os anjos, tá? Porém, eles são imortais. Os anjos não passam e não passarão pela morte física, como nós, exatamente por serem seres espirituais, tá? Eles podem adquirir a forma corpórea, porém, eles são seres espirituais. Nós, o que predomina na nossa característica humana é o corpo, portanto, nós somos seres mortais. Os anjos são imortais, porém, não são eternos no sentido de eternidade. É lógico que a partir do momento que eles foram criados, eles iniciam a reta da eternidade, se nós podemos dizer assim, e passam a ser eternos. Assim como nós também, nós iniciamos por criação e por nascimento dos nossos pais. A partir desse momento, nós estamos vivendo já na linha da eternidade. Se Jesus não voltar, nós passaremos pela morte, ressuscitaremos e viveremos a eternidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Letra C, os anjos, quanto à natureza dos anjos, eles não se reproduzem conforme a sua espécie. Vejam só, a questão da procriação. Deus, quando criou o primeiro casal, Adão e Eva, ele deu a esse casal a capacidade de reprodução. Então, a reprodução humana é uma reprodução sexual, como todos nós sabemos. Então, nós somos frutos da geração
dos nossos pais. Os nossos pais, então, puderam nos gerar. Eles foram criados, se nós voltarmos, vamos voltar em Adão. Criação, a partir desse momento, Deus não precisou mais criar os seres humanos, porque os seres humanos se reproduzem. Isso é uma estratégia divina para que, então, o ser humano se autorreproduza. E os demais seres também acontecem isso. Porém, a reprodução humana e de muitos seres animais é uma reprodução sexual. Os anjos, eles não têm essa reprodução. O que significa dizer que Deus criou anjo por anjo. Quantos anjos existem no universo? Nós não sabemos. Mas a Bíblia fala de miríades e miríades. Então, veja, a quantidade de seres angelicais é inumerável, é muito grande. E Deus criou um por um de forma individual, diferente do ser humano. Deus cria a raça humana em Adão, e a partir daí a raça humana ela se multiplica como fruto da reprodução. Os anjos não, eles não se reproduzem. Em Mateus 22:20, Jesus dá a entender que os anjos não se casam, como ocorre com os homens. Portanto, não se reproduzem de forma sexuada. Desculpa. Vejam, os anjos, eles são dotados de poder. No segundo livro dos Reis, capítulo 19:35, nós temos o seguinte relato. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000 homens. O que significa dizer que o poder que o anjo possui, esse poder logicamente vindo da parte de Deus, porque Deus como Criador, como soberano, é Ele quem define aquilo que Ele tem como objetivo, como propósito. Então, para alguns anjos, Ele vai dotá-los de poder. Este poder aqui foi suficiente, para vocês terem uma ideia, o poder que estava presente nesse anjo do Senhor aqui, foi suficiente para matar 185.000 seres humanos, 185.000 homens. Então vejam, o Maracanã lotado, agora não cabe mais isso, né? Mas o Maracanã lá nos seus primórdios, né? Ele chegou a ter 180 pessoas assistindo shows de cantores, né? Então, veja só, um Maracanã lotado, não é? E um único anjo chegou e matou esses 185.000 homens. Se ele pode matar 185.000, ele pode matar o dobro disso, o triplo, enfim, são dotados de poder. Letra E, na sua constituição espiritual, os anjos são invisíveis aos olhos humanos. Olha só. Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Então, em que condições e em que situações o anjo pode ser visto aos olhos físicos? Quando que nós podemos ver os anjos? Vejam, se o Senhor abrir os olhos, novamente, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Então, quem permite, quem define, quem orienta, quem decreta, quem direciona é o Senhor. O Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Então, veja, se nós não estamos vendo os anjos porque tem uma constituição espiritual, simplesmente significa que Deus não abriu os nossos olhos. Não é objetivo, não é plano dele que nós estejamos saindo aí pelas ruas, pelas igrejas e vendo anjos. Pode acontecer isso? Pode. Quando? Quando o Senhor aprouver ao Senhor abrir os nossos olhos. Muito bem, agora esses 3 pontos eu quero que fique bastante claro para vocês, tá? Porque na parte 2 dessa aula nós vamos tratar a respeito da queda dos anjos,
Então, esses 3 itens que se seguem agora, eles são fundamentais para o nosso entendimento, para nós colocarmos os anjos na posição em que eles devem estar, principalmente Satanás e seus demônios. Então, eles precisam estar colocados nos lugares corretos, para que nós possamos, então, entender que nós recebemos autoridade de Deus, essa autoridade é divina, para repreendermos e para expulsarmos demônios, Satanás e toda e qualquer intenção do maligno. Então, primeiro ponto, olha só, os anjos não são o quê? Não são oniscientes. Quando eu falo que os anjos não são oniscientes, vejam, estamos incluindo todos os anjos, tanto anjos bons como anjos maus. Por que que eu afirmo isso? Porque muitas vezes nós nos sentimos acuados, achando que Satanás e os seus demônios podem ler a nossa mente e os nossos pensamentos. Isso não tem base bíblica nenhuma, porque eles não são oniscientes. Olha só o que Jesus fala em Mateus 24, 36. Quando os discípulos perguntam a respeito aquela pergunta escatológica a respeito da vinda dele mesmo, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ok? Inclusive, este versículo, alguns tomam como margem para dizer que Jesus não é onisciente. Veja, a questão da dupla natureza de Jesus. O que significa dizer isso? Que Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Veja, Jesus é onipotente, onisciente, onipresente na pessoa do Pai. Então, sendo 100% Deus, Jesus, ele é onisciente sim. Porém, aqui ele responde como homem. Por isso que ele fala que nem o Filho, nem ele, Jesus, na natureza humana, saberia dizer que horas, que dia e que horas ele voltaria, ok? Então, os anjos não são oniscientes, nem os anjos dos céus, eles não conhecem todas as coisas. Esse atributo da onisciência, que é o conhecer todas as coisas, é ter toda a ciência, conhecer passado, presente e futuro, visualizar toda a eternidade, essa propriedade, essa capacidade, esse atributo, é um atributo divino apenas. Então, esse atributo, ele é um atributo que Deus não compartilha com os homens e Deus não compartilhou com os seres espirituais, com os seres angelicais. Então, a onisciência pertence exclusivamente à Trindade. Então, os anjos não conhecem tudo, eles não podem ler o nosso pensamento. Que isso fique bem claro. Eles não podem fazer uma leitura do que eu estou planejando para hoje à tarde. Eles não têm essa capacidade. Deus sabe, inclusive Deus já decretou todas as coisas, porém, os seres angelicais e principalmente os anjos caídos, eles não são oniscientes. Segundo ponto, onipresentes. Os anjos não são onipresentes. Vejam esse versículo aí em Daniel 10:13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, olha aqui, Miguel, o arcanjo Miguel, o grande defensor de Israel, né? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o que acontece? Essa luta, essa batalha espiritual se deu numa região espiritual ali na região da Pérsia, é o que a Bíblia está dizendo. Então, veja, não são seres onipresentes. Então, se eles estavam naquela região da Pérsia, eles não poderiam, no mesmo instante, estar
em outros locais. Uma coisa nós reconhecemos, que o fato dos seres angelicais serem espirituais e não serem dotados de corpos humanos, a velocidade deles de deslocação é infinitamente maior que a nossa capacidade de deslocamento. Então, para eu sair de casa agora e ir até a Igreja Batista Ágape, aqui perto, eu vou levar no mínimo 5 a 10 minutos, ok? Porque eu não sou onipotente, eu não sou onipresente, tá? Mas aqui, veja só, a onipotência pertence a Deus, pertence à Trindade, pertence ao Pai. O Pai é perfeitamente onipotente, o Filho é perfeitamente onipotente, o Espírito também é onipotente. Porém, os anjos, eles são limitados, eles não têm todo o poder. Essa é a ideia aqui do onipotente, aquele que tem todo o poder. Então, vejam, Miguel e os seus anjos, né? Veja só, Miguel, um dos primeiros anjos, veio para me ajudar, para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, vejam, a partir do momento que Miguel e seus anjos vencem os demônios e outros anjos caídos, significa dizer que os anjos são dotados de poder limitado e outros, então, acabam sendo derrotados por causa dessa limitação. Portanto, os anjos, eles não têm todo o poder, eles não são onipotentes, pelo contrário, eles se dobram perante o poder majestoso do nosso Deus e também dos anjos poderosos que Deus coloca para nos defender. E não são onipresentes. Então, agora, a questão da onipresença, né? A onipresença, ela também é uma virtude unicamente da Trindade. Então, só Deus é onipresente, ou seja, ele pode estar nesse momento aqui e pode estar nesse momento junto com você. A presença do Pai está em nós pelo próprio Espírito Santo. Então, Deus é onipresente, porém, os demais seres criados não são. Ainda em Daniel capítulo 10, versículo 13, o anjo veio até Daniel para dizer que foi detido num determinado lugar pelo príncipe da Pérsia. Então, veja, essa detenção num determinado lugar significa que eles não são onipresentes, tá? Então, os anjos não são oniscientes, não são onipotentes e não são onipresentes, porque esses atributos são atributos divinos. Muito bem, os anjos têm sentimentos. Então, agora, o que os anjos têm? O que eles possuem? Sentimentos. Por exemplo, sentimento de alegria. A gente vai ver isso nesse versículo aí de Lucas 15, tá? Vamos adiantar um pouquinho mais. Eles não devem ser adorados. Vejam, a adoração pertence somente a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não há possibilidade dos anjos receberem a adoração. Vejam, Satanás vai buscar isso dos homens, porém Deus deixa claro para nós que os anjos não devem ser adorados. Aí em Apocalipse 22, de 8 a 9, nós temos essa passagem interessante. Eu, João, o apóstolo João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Veja, João, que andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, quando ouviu aquela presença majestosa do anjo, né? Ele então prostrou-se aos pés do anjo para adorá-lo. Olha só, mas ele me disse, o próprio anjo, quer dizer, um anjo vindo de Deus, submisso à glória e ao poder de Deus, esse anjo disse a ele, olha, não façais tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. E ainda o anjo completa, adora a Deus. Então,
todo anjo que está buscando adoração para si, ou qualquer ser, seja angelical, ou seja humano, que esteja buscando glória, adoração, louvor para si, não provém de Deus, porque Deus não divide a glória e a adoração que pertence a Ele com ninguém. Item 3, eles são inumeráveis, como nós falamos, tá? São incontáveis hostes de anjos, são miríades de miríades, dizendo então que Deus criou anjo por anjo, numa quantidade infinita. Você encontra isso na carta aos Hebreus. São subordinados a Jesus Cristo. Veja só, os anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus, eles estão subordinados e submetem-se à autoridade de Jesus, o qual, referindo-se a Jesus Cristo, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Quando a Bíblia se refere a potestades, se refere a poderes, ela está se referindo geralmente a categorias de anjos caídos. Por isso que Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, ali no capítulo 6, ele vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes, potestades, príncipes da maldade que estão presentes no ar atmosférico, envolvendo a Terra. Então, quando se trata de potestades, poderes, está se referindo, então, a seres angelicais, porém caídos, a demônios. Então, vejam só, ficam subordinados a Jesus, tanto anjos, vamos considerar aqui os anjos bons, como todo exército maligno de Satanás. Item 5, adoram a Deus continuamente. Aqui está se referindo, logicamente, aos anjos que permaneceram na posição que Deus tinha para eles e tem para eles. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Apocalipse 7:11. Então, na verdade, os anjos, Deus os criou com propósitos, como nós já vimos, porém, o propósito maior de um anjo de Deus é se prostrar perante o Senhor e adorá-lo. Não porque Deus necessite de adoração, não porque Deus precise da adoração angelical e da adoração dos seus eleitos à igreja para ser Deus. Repito, Deus é Deus independente da sua criação, a partir do momento que Deus é eterno. E quando eu estou me referindo a Deus eterno, repito, eu me refiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas os anjos reconhecem a grandeza de Deus e o adoram. Os anjos podem, segundo a ordem de Deus, comunicar-se com o homem. Novamente entra a questão da ação divina aqui operando, realizando a sua vontade conforme a sua soberania. Todas as coisas estão debaixo de Deus. Então, eles podem, segundo a ordem de Deus, comunicar-se com o homem. Vejam aí em Apocalipse 17:1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo. Então, falou com João, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, aqui, Deus permite que o anjo venha, não é? E comunique-se com João. Isso é plenamente possível dentro dos planos e propósitos de Deus. Assim, então, encerramos esta primeira parte. Em breve retornaremos com a segunda parte desta aula 2.